A graça e a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz aí, diga amém. Todos esses momentos aqui para mim que estava esperando para pregar, estava que nem o jogo, não acabava nem a pau. Aleluia. Eu sou o pastor André Araújo e hoje eu vou ter o privilégio de compartilhar a palavra com você nos 10 minutos que me restaram. Brincadeira, eu vou gastar 30. Coloca a mão no seu coração assim, fala bem forte, fala assim: Senhor Jesus. Agora em português, fala: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite. Eu não quero sair desse lugar da mesma maneira, em nome de Jesus. Diga amém. Nós vamos fazer um combinado antes de eu começar a pregar. Toda vez que eu perguntar amém, você vai responder? Vamos fazer o teste? Amém? Se alguém do seu lado não responder, você pode dar um beliscão nele. Combinado? Amém? E você vai ter que ficar olhando para mim. Todas as vezes que eu fizer assim, você vai falar assim: uau! Mas eu nem fiz. Bora lá? Então você vai ter que ficar olhando. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você está proibido de mexer no celular agora. Fala para ele assim agora, como quem está desesperado. 30 minutos você consegue. Glória a Deus. Pode olhar para cá? A palavra se chama saia da beira do caminho. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, para esse radical livre, esse radical teens. Fala para ele: saia da beira do caminho. Marcos capítulo 10, versículo 46. A partir do versículo 46. Projeta para mim, por favor. A palavra diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Tá treinado então, né? Ok, olha só, a palavra de Deus diz então, essa vai ser a mensagem de hoje. A palavra de Deus diz que Jesus estava ali em Jericó e havia um cego à beira do caminho. Ele estava ali à beira do caminho pedindo esmolas. Havia uma grande multidão, mas havia os discípulos, havia uma grande multidão e havia o cego. Você sabe, não é porque você está no meio de uma grande multidão que você é um discípulo de Jesus. Tem pessoas que estão ouvindo a Jesus, estão nos cultos, estão nas células, mas talvez só são multidão. Ainda não são discípulos de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Talvez aquela multidão estava ali para ver qual seria o próximo grande milagre que Jesus faria. E Bartimeu, o cego, estava ali à beira do caminho. Você sabe, irmãos, essa é a posição desse cego, à beira do caminho. A vida de Bartimeu era à beira do caminho.
Era ali que ele passava os seus dias pedindo esmola para sobreviver, para se sustentar. Foi isso que nós lemos no final do versículo 46, diz que ele estava à beira do caminho. Mas olha o que diz no versículo 47, nós já lemos. A Bíblia diz que ele pôs-se a chamar. Ele percebeu que Jesus estava passando por ali e ele se pôs a chamar. O que é que ele disse? Quem está comigo, o que ele disse? Jesus, filho de Davi. É só ler. O que ele disse? Agora você vai dar um grito bem alto, como se você fosse o cego Bartimeu. Jesus está passando. Não. Você vai. É isso, garoto. Você vai gritar o versículo. Ele não falou, ah! Aí Marcos escreveu, ah, entendi, Jesus, filho de Davi. Ele era cego, não era mudo, não. Volta para cá. Jesus está passando e o cego está gritando o quê? Aê. Olha só, Jesus está passando por ali. A Bíblia diz que ele estava gritando. Pastor, por que ele estava gritando? Você sabe, havia um desespero no coração dele. Havia um desejo profundo no coração dele. Ele se tornou ali naquele momento, pelo menos, alguém intenso em buscar ao Senhor. Quem está comigo aí, diga amém. Ele estava buscando ao Senhor de maneira intensa. No versículo 48, conforme eu for falando os versículos, eu não vou ler, mas pode colocar, tá bom? No versículo 48, a palavra de Deus diz que eles começaram a falar para ele se calar. Começaram a falar, ô cego, fica de boa aí. Está falando demais. Você está incomodando. É igual você tem que falar se alguém ficar conversando com você na hora da palavra. Mas você está falando demais, está incomodando. Volta para cá, quem está comigo, diga amém. Então, veja bem, eles começaram a falar, ô, calma aí, para de gritar. Começaram a tentar intimidar aquele servo. Ele foi repreendido, mas olha o que a palavra de Deus diz. Cada vez gritava mais. O que ele gritava? Fala, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quem está dormindo aí, diga amém. Eu percebi que tinha gente dormindo. Quem está comigo aí, diga amém. Então, havia uma resistência. Você sabe, você é um adolescente. E um trem que é difícil é adolescente ficar quieto. Mas você sabe, há uma coisa que você tem, que eu acredito que, se você aplicar da maneira certa, é algo que agrada ao coração de Deus. Olha aqui para mim. Você tem intensidade. Você é como esse cego Bartimeu, que tem disposição de levantar a sua voz e de rasgar o coração e dizer, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe, ele enfrentou resistência. Qual o fato aqui? É que as pessoas ficaram incomodadas com a intensidade de Bartimeu. As pessoas ficaram incomodadas. Quantas vezes nós ouvimos coisas do tipo, você só vive na igreja. Você só vive na igreja, tem culto demais. Retiro demais, tem célula, tem um monte de coisa. Você ainda participa do teatro. Quem participa do teatro? Tem até ensaio de teatro. Oração para o encontro, oração para oração. Crente é um bicho estranho, não é? Você já viu que a gente ora para orar? Não é? Se o seu líder fala para você, essa semana você vai fazer a oração lá na cela. Você começa a orar, fala, Senhor, me ajuda a orar.
Pai, me ajuda, Pai. Deus, pelo amor de Deus. Sim ou não? Quem está comigo aí, diga amém. Então, olha só. Talvez você já ouviu algo do tipo: eu acho que você deveria dar um tempo. Eu acho que você deveria cuidar mais de você, pensar no seu futuro. Você não precisa ser tão radical assim, Bartimeu. Para um pouco. Para de gritar. Alguns mais ousados ainda dizem: Deus não se agrada disso. Talvez você já ouviu algo do tipo: Deus não se agrada que a gente fica fazendo sacrifício desse jeito, não. Já ouviu? Deve ser. Olha só. Mas sabe, irmãos, esse cego está tão desejoso por Jesus. Ele está desejando tanto que o Senhor faça algo na vida dele. Olha para mim, que ele está incomodando quem está do lado. Deixa eu te falar uma coisa. A intensidade dele incomoda. A verdade é que, às vezes, as pessoas que estão incomodadas, na verdade, o problema é que a sua intensidade está revelando a falta de intensidade delas. A verdade é que, às vezes, o seu amor, a sua paixão, o seu desejo pelo Senhor, o seu desejo por ver algo acontecer, por ver um milagre da parte de Deus, está incomodando quem está passivo. E talvez a reação deles é dizer: calma, está demais. Você está falando demais, você só fala de igreja agora, você só fala de Deus agora. Olha aqui para mim, faça como Bartimeu, não fique intimidado. Não fique intimidado. Quanto mais eles o repreendiam, mais alto ele falava. O que ele falava? Olha aqui para mim. A verdade é que Jesus não morreu por nós simplesmente para termos uma boa vida. Jesus não morreu por você simplesmente para você ter uma boa vida, mas para você ter uma vida no sobrenatural de Deus. Versículo 49. Olha só. Então, em seguida, o que Jesus fez? Ele chamou a atenção de Jesus. O cego chamou a atenção de Jesus. Você sabe o que chama a atenção de Jesus? Não é o quão alto você canta. Não é o quão alto você fala amém. Mas é com qual intensidade o seu coração faz isso. Eu me converti quando eu era criança. Passei pelos nossos encontros com Deus aqui na Rede Kids. Alguém mais aconteceu isso com você? Você se converteu aqui na Rede Kids? Eu me converti aqui na Rede Kids. Passei pelo encontro com Deus aqui. Mas quando na minha adolescência, eu tive uma experiência tão marcante com Deus. Tão intensa. Que eu me vi dessa maneira. Como alguém que não se importa com o que os outros estão falando. Eu só quero rasgar a minha vida diante do Senhor Jesus. E sabe, foi essa experiência, olha para mim por favor, foi essa decisão lá atrás que me trouxe, que me levou a responder o chamado de Deus na minha vida. Jesus então o chamou. E o que as pessoas então fizeram? Falaram para ele: ei, cego, Jesus está te chamando, cara, levanta. Vamos embora. Não é estranho isso? É estranho porque as mesmas pessoas que estavam mandando ele calar a boca, agora estavam dizendo: levanta. Agora, de alguma maneira, estava estimulando ele. Sabe por quê? Porque perceberam que ele chamou a atenção de Jesus. Sabe o que chama a atenção de Jesus? É o seu coração intenso. Sabe o que atrai a presença de Deus? É um coração intenso que clama. É um coração desejoso por coisas maiores em Deus. É um coração que deseja mais.
Sabe, a minha oração ao preparar essa palavra, ao ministrar para você, é que o Espírito Santo do Senhor, o meu desejo é esse, é que o Espírito Santo do Senhor constrange o seu coração e você saia daqui hoje desejoso por coisas maiores em Deus. Falar amém já é um bom começo. Que você saia daqui com o seu coração desejoso. Olha para mim, você pode estar no meio da multidão. Você pode achar, né, como diria minha mãe, que você é só mais um na fila do pão. Que você é só mais um no meio da multidão. Ah, pastor, ninguém está me vendo não. Eu estou aqui. Eu sou só um adolescente. Mas sabe de uma coisa? O Senhor Jesus percebe, mesmo no meio da multidão, corações apaixonados. Eu acredito nisso. O Senhor percebe no meio da multidão corações que são apaixonados. Deixa eu te falar uma coisa. Não fique preocupado com o que os outros estão falando por causa da sua paixão pelo Senhor Jesus. Não fique preocupado com o que os outros estão falando pela sua consagração. Não fique preocupado com o que estão dizendo ao ver você se entregando, liderando uma célula, se envolvendo, vindo para o culto, indo para o encontro, indo para a vigília e fazendo tudo isso que um radical livre apaixonado faz. Não fica preocupado com isso, sabe por quê? Porque a multidão é assim. Um dia ela diz Hosana, Hosana. Mas uma semana depois ela diz crucifica-o. Uma hora a multidão diz cala a boca. Outra hora a multidão diz levanta, vamos embora. Jesus está te chamando. Não fica preocupado com isso. Claro, olha para mim. Eu não estou dizendo que você não deve ouvir seus pais ou qualquer outra autoridade que Deus tenha colocado na sua vida. O que eu estou dizendo é que você precisa tomar cuidado para não valorizar mais a opinião dos outros do que a voz de Deus. O que eu estou dizendo é que se nós formos uma geração, eu estou falando nós porque eu sou um adolescente de 32 anos. Se nós formos uma geração que é movida pelo temor aos homens, mais do que pelo temor a Deus, nós seremos reféns e não vamos poder experimentar aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos aprender a passar as coisas pela peneira do Espírito, pela peneira da palavra de Deus. Tudo aquilo que você ouve é preciso passar pela peneira de Deus. Se passar pela peneira de Deus, nós abraçamos. Mas se não combina com aquilo que Deus diz, nós ignoramos. Nós deixamos para lá. Quem está comigo aí, diga amém. Agora, às vezes pelo caminho, quando você está seguindo ao Senhor Jesus, pelo caminho pode ser que você agrade alguns homens. Que você agrade algumas pessoas, que ela fala, legal, que bom você ser assim apaixonado por Jesus. É bom ver os meninos envolvidos na igreja, né? Já ouvi tanto isso. Eu falo, é muito bom. Talvez no caminho você vai agradar alguns, mas sabe, se preocupe mais em agradar a Deus. Pode falar amém que está autorizado. Não seja grosso, não seja, sabe, mal educado, não é isso. Não seja desrespeitoso. Mas quando você tem a convicção de que Deus te chamou, a opinião dele é o que importa. A opinião de Deus é o que importa. A vontade de Deus não é que você viva à beira do caminho. Diga assim, a vontade de Deus não é que eu viva à beira do caminho. A vontade de Deus é que você siga o caminho. Sabe, a vontade de Deus não é que enquanto Ele está salvando as pessoas na escola, que enquanto Ele está curando enfermos, enquanto Ele está usando alguém para fazer isso, nós estejamos à beira do caminho. Mas olha para mim,
Depende de você tomar uma decisão hoje. Depende de você tomar uma decisão hoje e dizer: Senhor, eu não posso ficar de fora desse mover. Eu não posso ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo, porque se o Senhor está fazendo algo nesse tempo, e eu tenho certeza que Deus está fazendo, nós precisamos nos levantar e dizer: Senhor, Jesus, filho de Davi, eu quero participar disso. Senhor, meu coração está nisso. Eu quero isso para a minha vida. Já fiz a introdução. Mas eu vou ser rápido. Agora, para sair da beira do caminho. Primeira coisa, olha para quem está do seu lado. E fala assim: se permita. Todo mundo. Olha para quem está do seu lado e fala: se permita se desesperar. Faz uma cara de desesperado aí para eu ver. Essa foi boa. Faz teatro, é por isso. Se permita se desesperar. Pastor, como assim? Sabe, saia do piloto automático. Saia do piloto automático. Olhe para mim, por favor. Como assim, pastor, saia do piloto automático? É culto, eu vou lá pro culto. Eu vou pro culto agora, eu vou. Aí você fala: eu já pulei, eu já dancei, eu já ofertei. Ouvi a palavra, eu vou. Não estava no esboço, não. Sai do piloto automático. Eu vou para a célula. Beleza, célula. Quando acabar aqui vai ter mais louvor. Nossa, estou esperando. Não sai do piloto automático. Não participa das coisas só por participar, não. Não vai para a célula só para ir. Não vem para o culto só por vir. Carregue um coração que é apaixonado, que é desesperado, que diz: Senhor, eu quero experimentar de algo maior. Eu quero algo mais na minha vida. Deus te criou para algo mais. Pastor, tô doido para fazer 18 anos para eu tirar minha CNH. Tô doido para fazer 18 anos para essa corte em treinamento aqui sair. Eu sei. Eu já fui adolescente. Aqui na videira. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te criou para algo maior. Deus te criou para ser um adolescente. O seu momento é esse. Ser um adolescente que é faminto por Deus. A sua escola não pode ser mais uma parte do seu dia. Tem que ser um momento de expressar a vida de Deus. De expressar a glória de Deus. E não de se calar por causa da opinião do seu professor, que diz contra o evangelho. É hora de se levantar e dizer: Jesus, tem misericórdia, me usa aqui. Quem está comigo aí, diga amém. Talvez você está me ouvindo aqui. Talvez você está me ouvindo falar e você não... Honestamente, é preciso ser honesto. Talvez você não tenha fome por Deus. Talvez você está aqui, você não tem fome. Você veio só para participar de um movimento. Deixa eu te falar. O primeiro passo que você tem que dar é reconhecer que não tem e clamar por Jesus. É levantar as suas mãos, daqui a pouco nós vamos ter esse momento, e dizer: Senhor, me faz alguém faminto pelo Senhor. Me faz alguém faminto pela sua glória, Senhor. Sabe por quê? Até para ter fome de Deus, você precisa de Deus. Até para ter fome de Deus, você precisa de Deus. Eu creio que a vontade de Deus é que tenhamos uma vida no sobrenatural. Obrigado.
Continua assim, desesperada. A vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida no sobrenatural. Agora eu te confundi, né? Tudo bem. Vamos tentar de novo? Acho que eu estou fazendo com a direita, só o pessoal da direita que está falando. Vou fazer com a direita, com a esquerda. Para os dois eu tenho que fazer isso. Agora volta para a palavra. Você sabe, eu realmente acredito que a vontade de Deus é que você viva no sobrenatural. Olha para mim, nós veremos curas quando formos desesperados. Quando formos desesperados por isso, veremos salvação quando houver um desespero no nosso coração, um clamor, um desejo profundo. Seguiremos Jesus pelo caminho quando dissermos de todo o coração: uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti. O pessoal do louvor precisa vir ainda não. A letra você já sabe, agora é viver. Aleluia. A Bíblia diz que os sinais acompanhariam aqueles que crescem. Quem aqui é crente? Quem crê no Senhor Jesus? Quem crê que Deus é poderoso para fazer milagres? Já está no automático ou não? Você está me ouvindo? Quem crê que Deus pode te usar para salvar a sua sala de aula? Quem crê que Deus pode me dar mais 20 minutos aqui pregando? Você está ouvindo ou não, não tem problema. É, né? Olha só, a salvação é de graça. Então, antes disso, os sinais acompanhariam aqueles que crescem. Olha para mim, se você se levantar onde quer que seja e crer que você é um instrumento de Deus, você vai ver as coisas acontecendo no sobrenatural. Faz o teste. Faz o teste. A salvação é de graça, mas ser usado por Deus custa uma postura, uma posição, uma decisão. Agora, a Bíblia diz calma aí, gente. Há muitos anos que eu fui dos kids. A Bíblia diz... Se eu fosse cego era mais fácil. Brincadeira. Então, o primeiro ponto é... permita-se desesperar pelas coisas de Deus. O segundo ponto é: lance a capa. A Bíblia diz que, no versículo 50, Marcos 10, 50, diz que lançando de si a capa, levantou-se com um salto. De um salto. E foi ter com Jesus. Você precisa entender o que significa essa capa. Começando aí para o final. Você precisa entender o que significa essa capa. Essa capa é a justiça própria. Essa capa, a capa de Bartimeu, apontava para a sua fraqueza. Apontava para a sua debilidade. Pastor, o porquê disso? O manto, chamando de capa, né? Na verdade é manto. O manto, ele era um sinal. Todos aqueles que podiam de fato pedir esmolas, serem mendigos, era como que uma autorização para que ele fosse um pedinte. Aquela capa mostrava para todo mundo que ele poderia pedir, que ele não era alguém que estava ali só querendo ganhar dinheiro à custa dos outros. Aquela capa representava a sua fraqueza. Aquela capa representava a sua debilidade, a sua falha, a sua falta.
Mas a Bíblia diz que quando Jesus o chamou, ele lançou a capa. Cadê o Ramon? Ele lançou a capa. Você sabe, às vezes, o que você precisa fazer, você fala, pastor, eu já sou tão apaixonado pelo Senhor Jesus. Eu acredito nisso. Mas talvez agora você precise lançar a capa fora. Você precisa sair da sua zona de segurança. A capa revela a sua debilidade, a capa aponta para a justiça própria. E sabe, a justiça própria tem duas faces. Uma face diz, isso é justiça própria, olha só, me ouça. Quem sou eu? Eu não tenho recursos, eu não tenho condições. Ah, pastor, é tão difícil a minha vida. Mas sabe, para essa face da justiça própria, o Senhor diz o que está em Jeremias 1, 7 e 8. Não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ele é com você. A outra face da justiça própria diz, eu não preciso de ajuda. Ah, eu consigo, eu posso. Eu não sou fraco como fulano ou como ciclano. Para essa face, Deus diz, Tiago 4,6. Eu resisto aos soberbos, mas dou graça aos humildes. Humildade não é se considerar pequeno. Humildade é crer no que Deus diz a seu respeito. É ignorar a debilidade e também qualquer ponto de força que você possa ter e dizer, tudo que eu tenho, tudo que eu possa ser, vem do Senhor. É isso. Deus não quer te usar na sua zona de segurança. Lança a capa. Lança a capa fora. Pastor, eu não sei falar direito, como é que eu vou abrir um núcleo na minha escola? Começa. Abra a boca, faz o teste. A palavra de Deus diz, se creres, verás a glória de Deus. E não, se veres, crerás na glória de Deus. Talvez você está esperando ver alguma coisa, um sinal na sua família para você falar de Jesus. Um sinal na sua escola. Talvez você está esperando a diretora te chamar, o seu professor e falar assim, fala aqui para a gente alguma coisa lá da sua igreja. Talvez você está esperando um sinal. Mas eu digo para você, se levante em fé. Joga a capa fora. Lança a capa para lá. Se levanta. Não lembro mais onde está aqui no esboço, mas eu preciso encerrar, então não tem problema. Você sabe, eu fico imaginando. Eu fico imaginando que talvez algumas pessoas podem ter falado para ele, Bartimeu, calma aí. Por que você está jogando a capa fora? Vai que você ainda precisa dela. Essa é a sua autorização para pedir. Vai que Jesus não te cura. É isso que o diabo fala às vezes. Vai que você se levanta na sua sala e te ignoram ou te criticam. Vai que você decide ser um radical, se guardar em santidade. Vai que você decide deixar o namoro, deixar os crushes. O papinho. Vai que você decide e vão criticar você. Mas deixa eu te falar, olha aqui para mim. Vai que você decide e Deus te levanta na sua sala. Vai que você decide e Deus te levanta como alguém que é usado para curar pessoas. Vai que você decide e centenas de pessoas são tiradas do inferno, porque você jogou a sua capa e disse sim ao chamado de Deus.
Lança a capa. Lança fora a capa. Sabe, a verdade é que às vezes nos falta fé, porque estamos cercados de pessoas que estão criticando a nossa fome por Deus. Aprenda a ignorar. Ande com quem crê. Ande com quem anda com Deus. Não negocie as amizades na sua escola. E eu digo mais, com todo amor, até mesmo aqui dentro da igreja. Quem é desinteressado não deveria ter o privilégio da sua amizade. Ande com quem é apaixonado pelo Senhor Jesus. Ande com quem vem para o culto para ficar aqui dentro, não andando lá fora. Ande com quem está envolvido para valer nisso. Terceiro e penúltimo. Aproveite as oportunidades. Versículo 51, Jesus perguntou para ele, Marcos 10, 51. Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Eu fico impressionado com... Eu fico lendo a Bíblia às vezes e fico pensando, já pensou assim? É o quê? Eu fico pensando, o cara é cego. E Jesus está perguntando, o que você quer que eu te faça? Ai, Senhor, assim... né? Tipo... quero ver. E eu fiquei perguntando, eu falei, Senhor, por que o Senhor perguntou? É porque eu imagino se fôssemos nós, né? Alguém está lá clamando, me ajuda, ele é cego. Você fala, o que você precisa? Pensando, eu já sei, ele quer que eu ore, né? Ser curado. O Senhor já sabia, eu tenho certeza disso. Mas Jesus estava dizendo para ele, eu estou à sua disposição, pede o que você quiser. Aí ele fala, Senhor, que eu torne a ver. Eu quero ver. Quando eu perguntei para o Senhor, por que ele perguntou para Bartimeu, o que eu percebi no meu espírito foi o seguinte, tem pessoas que, quando tem uma oportunidade, olha aqui para mim, olha aqui, senta direito aí, isso aqui é muito importante. Não mexe no celular agora, olha aqui para mim. Estou encerrando. Tem momentos da nossa vida que são chaves para a vida, sabia? Tem momentos da nossa vida que são essenciais para o rumo que ela vai tomar a partir dali. Esse era um momento da vida de Bartimeu. E eu acredito que a adolescência é esse momento para todos nós. O que o Senhor me disse foi o seguinte, tem pessoas que quando tem a atenção de Deus, quando está no momento de oportunidade, e são interrogados sobre o que elas querem, ao invés de pedirem algo realmente relevante, elas querem apenas esmolas. Como assim, pastor? Olha aqui para mim. Deus tem para você a prosperidade. Deus tem para você tantas coisas boas nessa vida. Deus quer que você desfrute do melhor dessa terra. Deus quer sim que você se forme com êxito na faculdade. Que você tenha um bom trabalho, que você no futuro tenha um casamento abençoado. Tudo isso é de Deus. Mas deixa eu te falar, tudo isso perto de cumprir o propósito de Deus, de ouvir a voz de Deus, de ver com os olhos de Deus, é pequeno demais. Nós precisamos ser como Bartimeu. E hoje dizer, Senhor, eu quero ver. Eu quero ver o que o Senhor tem para mim. Eu quero seguir o Senhor no caminho. Eu não quero mais ficar à beira do caminho. Eu quero seguir o Senhor no caminho. Eu quero cumprir o propósito de Deus na sua vida. Na minha vida. Nós precisamos nos levantar, precisamos aproveitar o tempo da nossa oportunidade. Você precisa aproveitar o seu tempo de oportunidade. Por fim, a equipe pode vir para cá, por favor.
Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: dê um salto de fé. Isso é... O que é o salto de fé, pastor? É uma atitude. É uma atitude. É uma decisão firmada no Senhor. De dizer: Senhor, eu quero viver os meus dias servindo ao Senhor. Olha aqui para mim, por favor, olha aqui. Eu me lembro de uma oração que eu fiz na minha adolescência. E continuei fazendo ela por muitos anos. Você sabe, a adolescência, a juventude, é o melhor momento para você servir a Deus. Porque você tem muita energia, criatividade, você está inteirado das coisas. Eu me lembro que eu fiz uma oração, por várias vezes eu falei: Senhor, eu quero viver os melhores dias da minha vida servindo ao Senhor. Eu quero entregar a minha vida aos pés do Senhor, todos os dias, por toda a minha vida. Mas agora, no tempo da minha oportunidade, eu quero viver os melhores dias para o Senhor. Dê um salto de fé. Você sabe, o Senhor, Ele nunca, quando curou alguém, Ele disse: agora vem. Agora você tem um compromisso comigo, porque eu te curei, agora você tem que me seguir. Interessante isso. Jesus chamou para seguir, não foi quem Ele curou. Ele nunca fez uma cura. Vou dar alguns exemplos. Uma cura e chamou essa pessoa para segui-lo. Ah, eu te curei, agora me segue. Interessantíssimo isso. Por exemplo, o gadareno endemoniado. Depois que o Senhor libertou ele dos demônios, Jesus disse: vai para sua casa. E volta para sua família. A filha de Jairo, Jesus deixou com a família. O filho mais novo da viúva de Naim, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele restaurou para sua mãe. Ele nunca forçou a pessoa alguma que ele curou a segui-lo. Isso é graça de Deus. Você sabe, você foi alcançado pela graça de Deus. Você foi alcançado pelo Senhor Jesus. E de maneira alguma o Senhor está te obrigando a servi-lo. De maneira alguma o Senhor está te obrigando a segui-lo pelo caminho. Se você disser assim: ah, pastor, eu vou ficar por aqui na beirada, já tá bom. Eu estou vendo aqui, estou participando, olha o mover, olha que bênção, oh, aleluia. Não, pastor, esse negócio não é para mim não. Você é filho, você é amado. Não há condenação sobre a sua vida. Melhor você aqui à beira do caminho do que longe dos caminhos do Senhor. Mas sabe de uma coisa? Tem uma vida que é mais elevada. Deus tem um propósito maior para você. Jesus não disse que esse homem deveria segui-lo. Versículo 52. Marcos 10, 52. Jesus disse para ele: vai. Olha só. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E seguia a Jesus estrada fora. Sabe de uma coisa? Jesus não obrigou ele a segui-lo. Mas ele viu uma graça. Ele foi tocado pelo Senhor de uma maneira tão profunda. Ele falou: não dá. Não dá para ficar aqui mais, não dá para ficar à beira do caminho, não dá para simplesmente ignorar isso. Eu vou onde Jesus mandar. Eu vou onde Jesus for. Eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida. Fica de pé, por favor, sem conversar. Sem vir para frente também. Depois vocês podem vir se quiser. Olha aqui para mim. Nós vamos orar. Toda
palavra de Deus sempre vai requerer de nós uma resposta. Sempre que Deus está falando algo, você vai ter que responder a Deus. Feche os seus olhos, por favor. Você vai responder a Deus. Se há corações apaixonados aqui como o coração de Bartimeu, se aqui existe corações que têm fome e sede pelo Senhor, estão decidindo hoje tomar uma decisão diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero viver os melhores dias da minha vida servindo ao Senhor. Você vai dar um salto agora e vai vir à frente. Você vai dar um salto agora e, como sinal da sua entrega, eu quero que você venha aqui para frente. Mas não venha de qualquer maneira, não venha de qualquer maneira. Saiba que você está tomando uma decisão diante de Deus. Você está tomando uma decisão diante de Deus. Você está se colocando à disposição para Deus usar você. E ser usado por Deus requer um preço. Pastor, mas e a graça? A graça vai te capacitar a pagar o preço de ser usado por Deus. O preço de talvez ser envergonhado na escola. O preço talvez de ser criticado. De ser chamado de homossexual porque não ficou com a menina. Ou coisas desse tipo, não importa. Porque uma vez que você coloca os seus olhos no Senhor. Eu quero que você deixe seu celular. Senão você tem que voltar para o seu lugar. Você está aqui na frente com o celular filmando, você não está no apelo. Não conversa também. Feche os seus olhos. Você vai responder ao Senhor agora. Se não der aqui na frente, não tem problema. Pode ir para os lados, fica no corredor, não tem problema. Feche os seus olhos aí. Esquece a pessoa que está do seu lado, porque essa é uma decisão individual. Feche os seus olhos. Levanta a sua voz agora como Bartimeu. Chama por Jesus. Assim como Bartimeu fez, chama por Jesus agora. Começa a dizer: Senhor, me usa no tempo da minha oportunidade. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Faça como Bartimeu agora, levanta a sua voz. Uma vez que eu coloquei Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. rasga o coração, Bartimeu, e diga: Senhor, E uma vez que eu coloquei é isso, os meus olhos é o que eu quero. em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez Que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz.
vai fazer algo agora com seus olhos fechados. Levanta suas duas mãos para os céus. Eu quero ouvir a sua voz clamando pela glória e pela presença de Deus na sua vida. Eu quero ouvir você falando em outras línguas. Eu quero ouvir você rasgando o seu coração. Entrega os seus dias. Entrega o seu futuro. Diga mais forte, seja mais intenso. Oh! De um mero sentimento, mas que você possa voltar para essa casa, para sua casa, com seus olhos fixos em Jesus. Que essa paixão, esse fogo não venha ser só porque nós estamos reunidos falando de Jesus, mas que à medida que você conhecer e contemplar o Senhor, você vai ficar totalmente preenchido, porque todas as vezes que nós tentamos preencher o nosso coração com as coisas desse mundo, buscando a nossa felicidade em pessoas, em lugares, nós vamos nos frustrar, porque tudo que esse mundo nos oferece é passageiro e não vai nos completar por completo. Mas Jesus, que está presente nessa noite, Ele deseja preencher o seu coração por completo todos os dias. Não significa que você não vai passar por momentos de tristeza, de dor, mas significa que você tem o melhor amigo que está do seu lado todos os dias. E Ele deseja que você o conheça profundamente, que você possa contemplá-lo todos os dias, que você possa se tornar mais parecido com Jesus. Então, nesse momento, não declare da boca para fora, mas fale que uma vez que você colocou os seus olhos em Jesus, nada nesse mundo rouba o seu brilho, nada nesse mundo vai roubar o seu amor, porque você tem plena convicção daquele que te criou, você tem plena convicção que Deus, Ele te chamou nesse mundo com um propósito. Você não vive à toa, você não vive por uma mera rotina, mas Jesus, Ele te chamou para viver o extraordinário até nos seus dias mais ordinários. Comece a contemplar Jesus, que você possa entregar o seu coração verdadeiramente. Fale: Jesus, eu quero todos os dias sentir o seu toque, todos os dias eu quero te contemplar, mesmo em
além de ti, Senhor. Só queremos a ti. Oh, sim, Senhor Jesus. Nós queremos a ti. Queremos a ti. Sim. Oh, nada além de ti. É o que nós queremos. É o que nós precisamos. É o que nós desejamos. Oh, somente o Senhor. Que o nosso coração queime por ti. O nosso coração deseja mais. Muito mais. Oh, sim, Senhor, é isso. É isso, Senhor. É isso que nós queremos. Nós queremos muito mais e mais e mais e mais. Queremos ser cheios, inundados pela tua presença, cheios da tua vida, da tua graça. Oh, Senhor, sim. Levanta aqui adolescentes vencedores, adolescentes cheios da tua presença, adolescentes cheios da tua vida, adolescentes que vão queimar, 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 que vão queimar na tua presença. Oh! 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 Aleluia. Aleluia, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, que culto poderoso. Que culto abençoado. Com certeza você está saindo daqui hoje cheio da graça, cheio da vida, cheio da unção e do poder de Deus, amém? Não tenho dúvidas que o Senhor marcou a sua vida de maneira poderosa nessa noite, amém, meus irmãos? Irmãos, eu queria orar por essa banda abençoada. Eles vieram lá de Uberlândia, são da videira de Uberlândia, amém? Vamos dar uma salva de palmas.